Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. A aula de hoje é sobre a Revolução Inglesa do século XVII. É a primeira das revoluções políticas comandadas pela burguesia para modificar o mundo ocidental, para transformar esse mundo de um mundo de origem feudal, aristocrática, comandado por reis absolutistas, num mundo onde a burguesia coloca regras, estabelece constituições, pactos sociais, né, e governos representativos. A Revolução Inglesa do século XVII foi um movimento que, pela primeira vez, você tem a deposição de um rei, primeiro, a decapitação de um, né? Porque como é um processo que começa lá na década de 1640, só vai terminar em 1689, né? Com a deposição de um outro rei e o estabelecimento de um outro tipo de sistema político. O sistema político inglês, até essa revolução, era de absolutismo monárquico, de direito divino, não é? E aí a gente tem o seguinte: nós vamos modificar esse sistema por um sistema de parlamentarismo, de monarquia parlamentar. Tá, mas como que a gente vai chegar nisso? Então esse é o conceito de Revolução Inglesa, né? É uma revolução, um processo de mudança rápida, abrupta, onde vai ser eliminado o absolutismo monárquico de direito divino e vai ser construída uma monarquia parlamentar. Esse é o conceito. Tá? Isso ocorre onde? Na Inglaterra do século XVII. Quais são os fatores determinantes para isso? Quais são as causas da Revolução Inglesa? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Inglaterra nunca teve um absolutismo muito forte, né? A existência do parlamento, desde a Idade Média, desde a Magna Carta, no início do século XIII, né? O que era a Magna Carta? Um documento onde os senhores feudais impuseram, né, aos reis ingleses, o primeiro deles foi esse João Sem Terra, quem vai assinar essa carta, essa Magna Carta, onde o rei iria dividir poderes com o parlamento. Ele teria que convocar o parlamento para declarar guerra, ele teria que convocar o parlamento para convocar exército, para aumentar impostos. Pois bem, o parlamento, até o século XIV, era só a Câmara dos Lordes, era só o grupo de senhores feudais. A partir do século XIV surge também a Câmara dos Comuns. Aí entram comerciantes, entra a pequena nobreza, né, conhecida como gentry na Inglaterra. Dessa pequena nobreza que vem a palavra gentil, gentileza, tá? Essa pequena nobreza, ela tem uma mentalidade mais ligada à burguesia, tá? Eles formam a Câmara dos Comuns, né, que hoje manda, né, no parlamento, né, que é o centro do parlamento, né, na atualidade. Bom, o que vai acontecer então? O que vai acontecer é que a existência do parlamento impõe limites ao poder absoluto dos reis ingleses. E eles, por vezes, querem fechar o parlamento, querem estabelecer seu absolutismo, né, como os reis franceses estabeleciam. Só que os grupos sociais ingleses, né, das camadas dominantes, claro, das camadas superiores, eles reagem ali dentro do parlamento, né? Então, a existência do parlamento, por tanto tempo, fez com que houvesse uma resistência organizada ao poder absoluto dos reis ingleses. Tá. Outro ponto importante é esse absolutismo dos reis Stuarts, né? A dinastia Stuart se inicia em 1703, quando a Elizabeth I morre. E aí ela não tem descendentes, seus primos, né, escoceses, os Stuarts, né, vão estar ali na linha sucessória e vão se estabelecer como governantes ingleses.
Então, essa dinastia tem 4 reis. Jaime I, Carlos I, Carlos II e Jaime II. Né? Uma dinastia é uma sequência de reis de mesma família. É essa dinastia que vai sofrer o processo de Revolução Inglesa. Tá. Já com Jaime I, você tem o embate, os atritos com o parlamento. O parlamento força Jaime I a subscrever, a assinar um documento chamado Petição de Direitos, onde se coloca limites ali ao exercício do poder real, que nunca foi muito cumprido, não é? Tá, depois vem o filho dele, Carlos I. É esse Carlos I que vai ter a cabeça cortada lá em 1649, tá? Numa cerimônia pública. Pois bem, outro fator determinante é a insatisfação das camadas populares, do campo e da cidade. Porque uma revolução não se faz sem as camadas populares. Então, as camadas populares estarão lá. A burguesia, a gente vão liderar as camadas populares. Então, tem as insatisfações dela. E, claro, as insatisfações das classes que a gente diz empresariais, a burguesia e a gente. Né? A nobreza dos cercamentos, a gente. E a burguesia, mercadores e banqueiros, que estão insatisfeitos com o governo oligárquico. Tem também o problema religioso, não é? Protestantes de vários matizes, católicos, anglicanos. Não é? Então você tem reis católicos perseguindo as denominações protestantes. Você tem reis anglicanos perseguindo as demais denominações protestantes e os católicos. Bom, resultado disso, a gente tem que lembrar que no século XVII, religião não é só uma questão de consciência, cada um tem a sua crença e está tudo bem. As pessoas pegam em armas por conta de questões religiosas. Por quê? Porque política e religião estão juntas. Então é disputa de poder. Né? E aí a gente tem, né, um grupo bastante insatisfeito, porque sempre é perseguido, seja se o rei é católico ou anglicano, que são o grupo dos presbiterianos e dos puritanos, grupos da tendência calvinista. Tá? Bom, isso vai ser importante lá no processo revolucionário, porque uma parte do processo se chama Revolução Puritana. Tá? Bom, outra questão aí que favorece, né, o início da Revolução é a intransigência de Carlos I e a sua tentativa de impor o absolutismo, de fechar parlamento e tudo mais. Isso tudo vai organizar a oposição a ele. E aí a gente chega, né, no ano de 1642, quando, né, a burguesia e a gente vão montar um exército para se contrapor ao exército real. E aí se destaca uma liderança puritana chamada Oliver Cromwell. Cromwell vai organizar esse exército, né, para lutar contra o exército do rei. Então isso é uma guerra civil, porque são ingleses contra ingleses. Isso é uma guerra civil. Né? Quando você tem pessoas de mesma nacionalidade, de ambos os lados, né, você tem aí uma guerra civil. O exército que o Cromwell vai montar vai ficar conhecido como New Modern Army, ou novo exército modelo, ou exército de novo tipo. Por que era de novo tipo? Por que era novo exército modelo? Porque o modelo de ingresso no exército e a sua evolução dentro da carreira do exército era diferente do exército real. No exército real, se você é um nobre, né, graduado, você já entra como general, comandante das tropas. No novo exército modelo, foi estabelecido o critério do mérito. Né? À medida que você fosse demonstrando capacidade, você iria assumindo patentes mais altas. Esse modelo se tornou bem mais eficiente do que o do exército real. Onde que Cromwell arregimentava
né, seus apoiadores para montar o exército? Nas camadas populares. Qual era a ideologia? Era a ideologia calvinista puritana, né? Ou seja, é a Bíblia. Né? Então, a ideia deles é Deus quer isso, Deus está com a gente, como Deus está com a gente, nós vamos vencer. Bom, é claro que do outro lado, o rei também está lá falando que ele é o representante de Deus na terra e que Deus o quer no poder. Tá. Dentro do novo exército modelo, então, existiam os grupos populares radicais, que queriam bem mais do que mudanças liberais no sentido de ajudar a burguesia a se estabelecer no poder. Eram os levers, ou niveladores, e os diggers, ou escavadores. Os levers seriam os democratas do século XVII. Eles queriam nivelar todos os homens num conceito de cidadania e de isonomia, né? Então, igualdade civil, igualdade entre todos os homens, e direito de participação para todos os homens, né? Então, seriam os democratas do século XVII. Os diggers, ou escavadores, eram mais radicais ainda. Eles seriam os socialistas do século XVII. Eles queriam divisão das terras, eles queriam, né, que a igualdade fosse política, econômica, social, né, jurídica. Tá. É claro que o Cromwell vai se utilizar desses grupos para vencer, e o seu exército vai vencer. Em 1647, o rei é preso, né? Só que da prisão ele tenta articular a sua saída, né? Tenta comprar aí os seus apoiadores dentro do parlamento. Só que aí o Cromwell dá um golpe dentro do parlamento, né? Retira aqueles que apoiavam o rei e julga o rei, condena e executa o rei em praça pública em 1649. Carlos I, uma cabeça coroada, né, que se dizia de direito divino, vai ter o seu pescoço cortado, né, e a sua cabeça separada do corpo na frente de todo mundo. Segundo se diz, Cromwell teria colocado a mão no sangue e mostrado para a população, dizendo: não matamos um santo, o sangue dele é igual ao nosso. Né? Isso aqui era um tirano que estava contrário ao povo, era um inimigo do povo. Muita gente foi na ideia do Cromwell, mas muita gente foi lá para pegar um lenço e pegar um pouco do sangue real que se acreditava milagroso para guardar como relíquia. O que demonstra a força também da tradição e das ideias, né? Um processo revolucionário, um processo de mudança muito rápida, né? Então não quer dizer que todo mundo vai embarcar naquela mudança. Inclusive a palavra revolução muda de sentido com essa revolução. Antes da Revolução Inglesa, revolução significava a revolução dos astros, né? A órbita dos astros. A partir da Revolução Inglesa, a revolução assume o significado que conhecemos hoje, uma mudança rápida, profunda das estruturas, mas muito rápida, muito traumática. Tá. Então, de 1642 a 1649, nós temos a Guerra Civil, né? A Revolução Puritana. Cromwell é um puritano, é um exemplo, né? É o líder puritano. Tá. O rei está morto. O que a Inglaterra vai virar? Uma república. Foi o único momento na história inglesa que a Inglaterra foi uma república. Quem vai ser o presidente dessa república? Oliver Cromwell. Então entramos na fase da República Puritana, que vai de 1649 a 1660, quando vai ser restaurada a monarquia. O filho de Carlos I está no exílio. É uma criança que vai ser o futuro Carlos II, que está sendo criada lá no exílio. Tá. A gente também não pode achar que eles mataram todos os monarquistas, porque não mataram. E que os monarquistas vão ficar lá de braços cruzados e não vão ficar tramando a volta da monarquia. Vão ficar. Tá.
tá? Claro que você tem a reação. Tá? O governo de Cromwell foi excelente para a burguesia e para a gente. Ele é um membro destacado da gente. Mas ele não é um governo que vai beneficiar a aristocracia. Né? Ele não é um governo que vai beneficiar as camadas populares. O Cromwell vai exterminar levers e diggers. Ou seja, aquelas camadas populares, aqueles grupos organizados que queriam mudanças mais profundas vão ser exterminados. Cromwell não é a instalação de uma democracia, tá? Tanto que vai ter gente lá falando, olha, eu não sei o que mudou. Antes a gente era governado por um tirano, né? Hoje somos governados por um general e uma corte marcial. O que mudou? Não é? Realmente, muitas das características do governo de Cromwell imitavam o absolutismo, né, que ele tinha derrubado. Mas Cromwell vai trazer modificações significativas para a burguesia. Um exemplo claro disso são os atos de navegação de 1651, onde ele determina que as mercadorias só podem entrar e sair da Inglaterra em navios ingleses ou em navios do produtor direto. Ele estava desbancando os concorrentes que a burguesia inglesa tinha no transporte marítimo, principalmente os holandeses, né? Favorecendo, portanto, a burguesia inglesa. Ele também vai incorporar a Irlanda, né? E estabelecer o chamado Commonwealth, que tem até hoje, né? Que é a comunidade de nações comandadas pela Inglaterra. Bom, só que Cromwell não é eterno. Cromwell morre, né? Vai ter uma febre lá e vai morrer. E aí, o filho dele, Richard Cromwell, não tinha a mesma liderança do pai. Cromwell conquistou o poder. Cromwell era admirado por ser um general, né? O Cromwell parece muito a junção do Napoleão, da Revolução Francesa, um século depois, e do Robespierre, da Revolução Francesa, né? Ele comandou a Revolução mais radical, como Robespierre, mas ele também estabeleceu um controle rígido junto ao exército e favoreceu a burguesia como Napoleão. Tá. Só que aí o filho dele não consegue manter o poder. Então os monarquistas ganham força. Ganha força a ideia da restauração. E aí eles trazem Carlos II, né, do exílio, e vão coroá-lo como Carlos II, rei da Inglaterra, Stuart, né? Tá. Carlos II continua tendo que respeitar e dividir o poder com o parlamento. Carlos II até que foi levando bem esse contato com o parlamento. Mas depois que ele morre, Jaime II, né, começa toda uma disputa muito forte tentando restabelecer o seu poder absoluto. Inclusive pretendia estabelecer o catolicismo como religião oficial. Isso era um ponto fundamental que não dava para mexer. O parlamento já tinha garantido a liberdade religiosa, né? E que o Estado não iria estabelecer uma religião oficial. Bom, só que aí a monarquia inglesa já tinha perdido muita força. Não foi necessária uma guerra civil para tirar Jaime II do poder. Aí é o período da chamada Revolução Gloriosa, 1688-1689. Jaime II será retirado do poder, será deposto, né? Seu genro, Guilherme de Orange, será colocado no poder, só que com um detalhe, ele teria que assinar e garantir um documento votado pelo parlamento, o Bill of Rights, ou Declaração de Direitos. Nesse documento se estabelecia claramente quem manda é o parlamento. O rei não pode fechar o parlamento, só o parlamento pode se autodissolver. É do parlamento que partem as leis, é do parlamento que partem os impostos, né? E assim o parlamento estabeleceu uma regra que é o seguinte: o rei reina, mas quem governa é o parlamento, né? É assim desde o final do século XVII na Inglaterra. Quem governa efetivamente a Inglaterra não é a rainha da Inglaterra, né? É o primeiro-ministro inglês, que atualmente é o Boris Johnson, né?
nós temos aí uma fórmula que vai ser a fórmula utilizada em vários lugares do mundo, da monarquia parlamentar. Né? Nessa declaração de direitos, havia todo um repertório para tentar impedir o abuso de poder, tentar impedir a tirania, né? A garantia de julgamentos justos, equilibrados, a garantia do habeas corpus, né? Que está lá na Declaração de Direitos. Tudo isso para garantir que o cidadão não fosse esmagado pelo Estado. Estabelece-se, então, um governo liberal, um governo de monarquia parlamentar, tá? E que vai servir de exemplo para outros países. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e boa sorte!